Olá, tudo bem? Aqui é a professora Gabriela. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a atividade de número 3, tá bom? O tema da atividade dessa semana, do dia 1º de julho até o dia 8 de julho, vai ser a conquista da América e as formas de organização política dos indígenas e europeus, conflitos, dominações e conciliações. A habilidade que nós vamos trabalhar é a EF07H109, analisar os diferentes impactos da conquista europeia da América para as populações ameríndias e identificar as principais formas de resistência. Eu deixei aqui um pouquinho maior a letra ameríndio para conversar com vocês um pouquinho aqui sobre esse termo. O termo ameríndio significa aí índio americano, tá? Então toda vez que vocês verem esse termo, vocês lembrem que faz referência aí aos índios que viviam na América, tudo bem? Então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre os povos pré-colombianos. A palavra pré significa antes e colombianos faz referência aí a antes da chegada de Cristóvão Colombo. Quais serão esses povos? Nós vamos falar um pouquinho sobre os maias, astecas e os incas. Lembrando, gente, que vocês já aprenderam no 6º ano um pouquinho sobre a cultura, um pouquinho sobre a religião, sobre o dia a dia aí dessas civilizações antes da chegada de Cristóvão Colombo aqui na América, tá? Nós vamos falar hoje do contato que a gente teve com esses povos e os povos espanhóis, tá? A questão aí que volta, a questão dos europeus e os povos indígenas, tudo bem? Vamos lá então. A gente vai falar primeiro dos povos astecas. Então, os povos astecas, eles tiveram aí o primeiro contato com os espanhóis no ano de 1519. E foi aí o espanhol chamado Hernán Cortés. Ele desembarcou aqui nas terras onde hoje é localizado o México, com aproximadamente 508 soldados, além de trazer junto com ele cavalos e canhões. Os povos que viviam aqui, os indígenas, provavelmente eles estranharam esses homens brancos com roupas e armas de ferro e montados em estranhos animais, que até então eles não conheciam os cavalos. Era uma espécie que não era conhecida pelos povos aí astecas. Os espanhóis, por sua vez, também teve esse momento de estranhamento da forma de viver, da forma de se vestir e também da língua dos povos astecas. Então, o primeiro contato que a gente tem aí é de um estranhamento, né, de um choque entre essas culturas. Após ter passado esse primeiro momento, os espanhóis começaram a verificar como que era a forma de trabalho, como que vivia, como que se comportavam os povos astecas. E aí eles descobriram que vários povos do Império Azteca, eles estavam revoltados contra o domínio. Então eles estavam descontentes aí com o imperador na época Montezuma. Então os espanhóis conseguiram aliança com esses povos e foram aí até a cidade de Tenochtitlan, né, na capital azteca. Cortés e os soldados, eles receberam ajuda, então, dos povos inimigos dos astecas e também de povos que estavam contrários ao imperador. E no ano de 1521 conquistou a capital azteca, matando aí milhares de povos, entre eles matando aí o imperador Montezuma. Aqui na imagem vocês conseguem ver a representação de Hernán Cortés, os soldados espanhóis e a população nativa lutando contra os astecas, tá? A gente observa a diferença aí, né? A gente tem aqui eles lutando com arco e flecha contra aí espadas, né? Armas de ferro e até canhões que foi trazido aí na época, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho dos povos incas. Os incas foi aí, teve o primeiro contato com esse senhor aqui que está na nossa esquerda, conhecido como Francisco Pizarro. Francisco Pizarro, ele se animou quando ele começou a ouvir rumores que aqui, por exemplo, na América, teria ouro, teria cidades repletas de ouro. Então ele organiza uma expedição com o objetivo de conquistar o Império Inca, que fica aí situado na Cordilheira dos Andes, e na época ele conseguiu reunir aproximadamente 180 homens, tá? Que também trouxeram alguns cavalos. Então ele partiu aí do Panamá e chegou na cidade inca de Tumbés em 1532. E aí ele conseguiu conquistar essa primeira cidade, lutando contra os nativos, as pessoas que viviam nessa região. Logo depois, ele conquista a cidade de Cajamarca. Quando ele conquista a cidade de Cajamarca, o imperador inca, naquela época, o Tauapa,
Atahualpa, isso, desculpa, gente. Então, ele fica sabendo que tem aí um espanhol que está invadindo as terras dele. Então, ele consegue, né, o Francisco Pizarro, uma reunião com o imperador Inca, né, que a palavra Inca, para ele, significava aí imperador. Então, ele marca esse encontro reservado, o imperador Inca vai até o encontro de Francisco Pizarro, mas quando ele chega no local, não é um encontro para eles conversar, é, na verdade, uma armadilha, uma emboscada. Assim que Atahualpa chegou, Pizarro mandou prender ele e ordenou aos seus soldados que atirassem nos incas de surpresa. Em seguida, os espanhóis partiu para a conquista de Cusco, que era a mais importante cidade do Império Inca. Então, ele utilizou aí como refém o imperador, conseguiu matar os soldados que tinham acompanhado o imperador, e aí ele parte para o objetivo final dele, que era a capital do império, que era a cidade de Cusco. Então, em 1533, ele consegue tomar a cidade e fundar a cidade chamada Cidade dos Reis na língua portuguesa, né? Hoje em dia é a atual cidade de Lima, que fica no Peru. E fez dela, então, Francisco Pizarro conseguiu fazer dela a capital do Império Espanhol aqui na América Andina. Por que América Andina? Que faz referência aí à Cordilheira dos Andes, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho dos povos maias. Os maias foi bem diferente dos povos incas e astecas. Quando Hernán Cortés chegou na região onde viviam os povos maia, ele encontrou totalmente diferente do que ele viu aí no Império Azteca, por exemplo. Ele encontrou uma sociedade completamente devastada. Eles já tinham passado por muitas guerras, já tinham acontecido terremotos, pestes. Então a dominação de Hernán Cortés e os espanhóis nessa região não teve nenhuma resistência, porque não tinha mais como os maias combater esses invasores. Então eles acabam se rendendo aos invasores espanhóis, tá? A área onde se desenvolveu a civilização maia corresponde hoje ao atual sul do México, ali na região do Guatemala. Então a gente sabe que o fim do Império Maia aconteceu por causa de situações naturais e também por invasão de outros povos e doenças, tá? Então, quando o Hernán Cortés chegou nessa região, ele já encontra aí uma região completamente enfraquecida, tá bom? Agora a gente vai para a atividade dessa semana. O que eu preciso que vocês façam? No caderno de história, vocês vão pegar uma folha, colocar a atividade 3 e desenhar essa tabela no caderno de história de vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão responder cada pergunta dessa referente à sociedade aqui em cima. Então, por exemplo, nome do conquistador espanhol azteca. A gente falou sobre isso no vídeo, né? Então, a gente volta lá e vamos ver qual que é o nome do conquistador espanhol. Hernán Cortés. Então, eu venho aqui e escrevo na minha tabela. Então, vou lá e escrevo na minha tabela. Isso eu vou fazer também com o Império Inca e também com o Império Maia. Vou colocar qual é o nome do conquistador espanhol de cada uma dessas regiões, tá? Quais foram os principais recursos encontrados por esses espanhóis? Então, eles veio aqui para a América atrás de quê? De ouro, tá? Então, o principal recurso que eles vêm buscar é o ouro. Além disso, eles encontram vários metais preciosos e também uma vasta agricultura. Vários alimentos que não tinha na Europa, eles encontram aqui, como, por exemplo, o milho. Tá? Então, isso vocês vão responder para as 3 civilizações. É o mesmo recurso encontrado. Então, eu vou pegar e vou responder na minha tabela, da mesma forma para os incas, da mesma forma para os maias. Tudo bem? A questão 3. Esses povos sempre aceitaram sem resistência o modo de vida imposto pelos europeus? A gente acabou de ver, né, que os astecas reagiu de uma forma, os incas de uma forma e os maias de outra forma. 2 desses povos resistiram e lutaram até o fim. Um desses povos
se entregou por questão que não tinha como lutar mais, porque eles já estavam aí muito enfraquecidos. Então, vocês vão responder aqui e explicar o porquê resistiu ou o porquê se rendeu, tudo bem? Qual era a religião desses povos antes da chegada dos europeus? Questão 4. A gente viu isso no ano anterior, que eles tinham vários deuses. Eles acreditavam em vários deuses, seres da natureza, Deus Sol, Deus Chuva. O próprio milho representava para eles uma divindade. Então, como se chama a crença em vários deuses? É isso que vocês vão colocar aqui para as 3 sociedades, para as 3 civilizações. Como se chama o atual território onde viviam essas civilizações? A gente viu também aqui no vídeo, foi citado, tá, durante o vídeo, onde vivia essas pessoas e hoje em dia qual região que é. Então você vai retornar aqui no vídeo, se você não prestou atenção, você não lembra, e você vai achar a resposta e colocar aqui, tudo bem? Como dica, gente, é uma dica que a gente tem, uma indicação de filme para vocês assistirem. Se vocês estiverem em casa, o Netflix, a gente tem um filme no Netflix chamado Pachamama, que significa Mãe Terra. Ele fala um pouquinho de como vivia essas pessoas pré-colombianas antes da chegada aí dos espanhóis, como vivia esses povos e o amor que eles têm pela terra, o cuidado que eles tinham pela sociedade, tá? Então é uma indicação de filme, se vocês tiverem como assistir, assistam e depois me contam o que vocês acharam, tudo bem? Então a gente vai encerrar por hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem me mandar uma mensagem, deixa um recadinho no WhatsApp e aí por diante, tá bom? Eu vou pedir para vocês que assistiram esse vídeo, para vocês não deixarem de curtir lá no YouTube, o meu canal, coloca lá para seguir e a gente vai sempre ter alguns filmes para a gente estar assistindo, vídeos durante a semana, referente aí às atividades, tá bom? Então não deixe de curtir o vídeo e seguir aí no canal Gabriela de Mello, tá bom? Muito obrigado, gente, um beijo e até a próxima, tá? Tchau, tchau!